Fala, meus queridos e queridos investidores de todo o Brasil. Aqui quem tá falando é Gabriel Dest, diretamente do nosso canal. E hoje a gente vai estar falando de um fundo imobiliário que muita gente já conhece. É quase impossível de você investir e não conhecer ele, porque ele tem quase 300 mil cotistas e quase 2 bi de patrimônio. Então é um fundo muito grande. E não é um fundo que a gente está acostumado a falar aqui no canal. Não é um fundo de papel, não é um fundo de logística. É ele, o famoso, o grande BCFF, tá ligado? E só pra gente não se perder aqui do que a gente vai falar, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque a gente acaba se empolgando e pode acabar atropelando alguma coisa. Mas vai ser basicamente o que é o BCFF, as vantagens e desvantagens, quanto que renderia 10 mil reais todos os meses no BCFF e as taxas. Cara, taxa é muito chato, só que infelizmente tem. É isso que movimenta o mercado. O relatório gerencial, isso é uma oportunidade ou é uma furada, investir no BCFF. E o que seria basicamente ali o BCFF? O BCFF ele é um FOF, ele é um Fund X Funds lá. Basicamente ele é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Então é basicamente o que? Quando esse produto é muito bom, muito recomendado para quem está começando ou para quem quer terceirizar as decisões da sua carteira de investimento. Porque o que acontece? Você vai comprar a cota desse fundo e o dinheiro que o gestor vai estar recebendo ali, ele vai estar alocando em outros fundos imobiliários. Porque o gestor, na teoria, era para ser um cara profissional, um cara capacitado, um cara que ficaria acompanhando o mercado e as notícias todo santo dia ali no horário de trabalho dele, tá ligado? Então pode ser uma grande vantagem para quem está começando e para quem não tem tempo para administrar a carteira. Então seria basicamente isso daí um FOF, tá ligado? Um outro detalhe é que ele é um fundo muito grande, tá ligado? Já tem quase 2 bi de patrimônio e ele é um dos primeiros fundos que surgiram na bolsa, tá ligado? Ele surgiu lá em 2010. Então quando a gente for analisar um pouquinho o histórico dele ali de rendimento, a gente vai conseguir ver o quê? Que ele já tem ali já tem toda uma história ali de pagamento, a gente já consegue ver os pontos altos e baixos dele, já consegue ver um pouquinho o que a gestão gosta de estar fazendo, tá ligado? Isso é muito bacana. Outro detalhe é que se a gente for considerar ali de 2016 ali até agora o valor patrimonial dele subiu, tá ligado? E o valor patrimonial é uma coisa meio complicada de estar falando ali, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que de FOF seria basicamente que depende de outros fundos, tá ligado? Porém, ele entregou ali quase 150% nos últimos 10 anos de rendimento, tá ligado? Então é um rendimento muito bacana e muita gente famosa, muita influência, muita gente que está começando gosta muito do BCFF, tá ligado? E vamos estar começando o nosso vídeo. E uma das vantagens ali do BCFF seria basicamente a alta liquidez. Como eu já falei no começo do vídeo, o BCFF tem quase 300 mil cotistas. É gente pra caramba, tá ligado? Então isso acaba trazendo uma grande liquidez. Então se você é um grande player ali que está querendo investir e tem bastante dinheiro, você não vai sofrer de liquidez com o BCFF. Outra coisa que a gente tem que estar comentando aqui, que é uma vantagem muito boa do BCFF, que ele tem um tempo muito grande no mercado. Então a gente consegue fazer uma análise ali desde 2010. A gente consegue ver os fundos que ele gosta de estar comprando, qual a estratégia que ele está levando. E também tem um outro detalhezinho ali que eu gostaria ali de estar comentando com vocês, mas vou deixar um pouquinho no final do vídeo. E por ele ter um grande tempo no mercado, a gente consegue ver o histórico de resultado dele, que entregou ali na casa de 130%, tá ligado? Desde a sua criação. As desvantagens ali do BCFF seria basicamente que quando é um FOF, você praticamente terceiriza as decisões da sua carteira. Porque não é você que vai estar comprando o fundo imobiliário, você vai estar comprando o BCFF. Porém, o gestor do BCFF que vai estar pegando esse dinheiro e colocando em outros FOFs, tá legal? Um outro detalhe que a gente tem que comentar é que FOF ele tem uma característica que tem um beta positivo. Que diabos é esse negócio de beta? Seria basicamente o que? O fundo imobiliário ali, o IFIX, que seria basicamente o índice principal do fundo imobiliário, ele tem uma certa volatilidade. Porém, como o BCFF tem uma volatilidade bem maior do que o do BCFE, do IFIX, o que vai acontecer? Em momentos de queda, ele vai cair mais do que o IFIX, em momentos de alta ele vai acabar recuperando. Tanto que a gente vai ver um pouquinho mais ao longo do vídeo sobre isso, tá legal? E não uma certa desvantagem ali, né? É que uma característica que a gente vai acabar enxergando nele é que ele gosta de estar comprando fundos do BTG. O BCFF é do BTG e ele gosta de estar comprando
fundos do BTG. É uma desvantagem? Aí vai depender do seu ponto de vista, tá ligado? Porque seria basicamente ali parentes, esses fundos, porém, querendo ou não, eles não são do mesmo segmento, então ainda continua trazendo uma grande diversificação para o BCFF. E pra gente não tá perdendo aquele costume, né, que fica muita dúvida assim pro pessoal. Então, galera, de maneira bem resumida, como o BCFF ganha dinheiro? Seria basicamente o que? O gestor pegou todo aquele capital inicial quando foi criado o fundo e com as subscrições, ele pegou, alocou esse dinheiro em outros fundos. Esses fundos fazem o pagamento para o BCFF e o BCFF distribui aos cotistas. Então o BCFF acaba comprando ali coisa de mais de 60 fundos imobiliários e ele vai pegar uma média do recebimento desses dividendos e vai distribuir aos cotistas. Lembrando que uma característica do fundo imobiliário é que ele é obrigado a distribuir cerca de 95% dos dividendos no trimestre, tá legal? Então por isso que praticamente todo fundo imobiliário acaba pagando todos os meses, tá legal? Então, pra gente não se perder aqui, seria basicamente uma cotinha tá custando ali R$70, 10 mil reais daria para comprar basicamente ali 142 cotas. A gente vai fazer a multiplicação desses dois e vai conseguir aproximadamente ali de R$71 por mês. Lembrando que eu já expliquei como o BCFF ganha dinheiro, tá legal? Então significa o quê? Se os fundos que o BCFF está investindo começa a pagar mais, o rendimento do BCFF vai acabar subindo. Então se o fundo que o BCFF investiu começou a pagar menos, o BCFF vai pagar menos, tá ligado? Não é igual o fundo de laje que a gente costuma ver que tem um yield bem mais linear, porém ele acaba se aproveitando de épocas do mercado. Então, épocas que fundo de papel está bastante atrativo, o BCFF acaba ali tendo uma certa vantagem de estar conseguindo participar ali dos ciclos do mercado, tá legal? Aqui podemos ver as taxas do BCFF, que seria basicamente 1,1 sobre o valor do PL, a taxa de gestão, e a taxa de administração de 0,15 sobre o valor do fundo ao ano, tá ligado? São taxas ali, aquela taxa de gestão é um pouquinho elevada, porém não tem taxa de performance, não tem taxa de gerenciamento, então acaba ali equilibrando, tá legal? Então é uma taxa de até que relativamente aceitável. E vamos para a nossa conclusão sobre o BCFF. Para a gente comentar sobre a nossa conclusão, gostaria de mostrar aqui um pouquinho aqui, que é uma característica do BCFF no relatório gerencial dele, não falar sobre todos os fundos que ele tem em carteira de investimento. Ele acaba mencionando apenas os 20 primeiros, tá legal? Isso é uma certa vantagem e uma certa desvantagem. A vantagem é que se torna mais prático estar fazendo a leitura do relatório gerencial. A desvantagem é que você não acaba se informando completamente ali de mês a mês de como que o BCFF está performando. Você vai ter que fazer uma análise ali mais na DRE dele. Seria basicamente isso. Um outro detalhe ali que a gente tem que ver ali é que desde o seu IPO já entregou quase cerca de 130% e que o IPO dele foi ali em torno ali de 2010. Então é basicamente o que? Nos últimos 10 anos ali, 11 seria basicamente, o BCFF entregou ali mais de 130%. Cara, muita ação não bateu isso, o Bovespa não bateu isso, o IPCA, mesmo o IPCA estourando para cima, não bateu isso. A única coisa que bateu isso foi o CDI. Porém, CDI é renda fixa, tá ligado? Então, querendo ou não, BCFF ao longo do tempo, ele vem mostrando um ótimo trabalho, conseguindo pagar bastante dividendos aos cotistas. É claro que a gente não pode generalizar, ele é um fundo de fundo, então claro que ele vai ter as suas limitações. Mas querendo ou não, 11 anos de histórico é uma coisa que a gente tem que estar respeitando, tá ligado? E pra gente estar falando ali sobre o valor patrimonial do BCFF é uma coisa um pouquinho ali mais complicada, tá legal? Por quê? Porque seria basicamente um FOF, ele não investe em outros fundos, então o valor patrimonial dele depende do valor desses fundos que estão no mercado. Então se ele está investindo em fundo que está afundando, fundo imobiliário que está vendendo parte do seu valor patrimonial para distribuir em dividendos, esses fundos vão diminuir o valor patrimonial e, consequentemente, o BCFF também vai acabar caindo o valor patrimonial dele. Tanto que a gente consegue ver que o valor da cota inicial ele foi de R$ 96 e hoje está na casa do 0,7 ali, basicamente, dos R$ 70. Então ele está abaixo do valor patrimonial hoje, tá legal? Um outro detalhe aqui que eu já comentei um pouquinho no começo do vídeo é que ele tem um beta positivo. Então o que acontece? Tá vendo aqui ó, que tem um IFIX, que no último mês o IFIX subiu 4%?
Qual a grande vantagem? É que como ele cai muito quando o IFIX cai, ele acaba subindo muito quando o IFIX sobe. Então seria basicamente, o IFIX acabou subindo 4% no último mês, porém o BCFF chegou a subir quase 13%, tá legal? Então, esses outros dados que o site Fund Explorer acaba fornecendo pra gente é que ele tem uma liquidez diária gigantesca. O último rendimento dele foi ali de 50 centavos, torno de 0,71 de yield. É um yield ali relativamente aceitável, tá ligado? Lembrando que nos últimos 12 meses ele está com um acumulado ali de quase 10%. Tá, na verdade, tá passando um pouquinho ali de 10%, tá legal? Ele tem um valor patrimonial de quase 2 bi, ele tá chegando ali em 2 bi, tá legal? O valor patrimonial dele por cota está em torno de R$ 78,00 e a rentabilidade no mês dele foi de 4,90, tá legal? Lembrando que ele está com um valor patrimonial de 0,89. Então esses outros dados aqui que o Funnel Explorer acaba fornecendo pra gente seria basicamente de que ele tem uma liquidez diária muito grande, tá pagando um yield ali de quase 0,7, lembrando que ele está com acumulado nos últimos 12 meses de quase 10%, na verdade está com um pouquinho mais de 10%, mas vamos estar arredondando ali para facilitar a nossa vida. E ele está abaixo do seu valor patrimonial. Mesmo no último mês ele tendo subido quase 13%, ainda assim ele continua abaixo do seu valor patrimonial. Então isso é bastante bacana, que significa que você vai se você estiver comprando ele, você vai estar comprando abaixo do que ele realmente vale. Lembrando que não é uma recomendação de compra e nem de venda, tá legal? E a pergunta que não quer se calar, que todo mundo vai se fazer assistindo esse vídeo, é: os dividendos vão aumentar? Vai valorizar a cota do BCFF? Pra prever o futuro é uma coisa que é impossível, tá ligado? Todo mundo que é investidor já tentou prever e errou. Então o que a gente pode fazer é manter uma carteira diversificada. Porém a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, principalmente aqui no Brasil. O risco fiscal, o risco de tributação, tá ligado? E até onde essa alta de juros vai aqui no Brasil. Porque atualmente não é um bom momento para se estar comprando fundo imobiliário. Porque os produtos de renda fixa estão pagando bem mais. Porém, lembra daquela frase que eu já disse em vídeos antigos, que venda ao som de flores e compre ao som de canhões. Nossa, canhões. Isso deu pra entender, né? Então, é basicamente o que? Você tem que comprar um produto quando ninguém tá querendo ele, tá legal? Porque o valor dele vai lá embaixo. Não adianta você querer comprar um produto ali de fundo imobiliário ou algum outro produto específico quando o produto está ali na casa dos 90, 100 reais, que já aconteceu no caso do BCFF. Então, atualmente, o IFIX está muito barato, não somente o BCFF, como vários outros fundos imobiliários. E acaba trazendo uma grande vantagem para a gente que é holder, que gosta de acumular cotas, gosta de acumular patrimônio ali, acaba trazendo uma grande felicidade, porque a gente consegue comprar vários fundos imobiliários com um preço bacana, tá legal? É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele joinha, hein?